Meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita, através da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Antes de iniciarmos o nosso programa, vamos cumprimentar os irmãos que vão fazer o programa nesta noite. Cumprimentando inicialmente a minha irmã, amiga e irmã, Rejane Nobre, nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Boa noite, Rejane. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Madeus. Boa noite, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Paz e luz com Jesus. Maravilha. Renato Martins, boa noite, meu irmão. Paz com Jesus. Paz com Jesus, Amadeus. E a todos aqueles que estão conosco e estão conosco futuramente. Só, Amadeus, que nós sabemos e temos certeza que estamos procurando da melhor maneira possível transmitir o estudo dos livros dos médiuns, estudo da codificação espírita, o livro dos médiuns, para todos aqueles que nos assistem da melhor maneira possível. Toda quinta-feira nós estamos aqui na Web Rádio Cristo Consolador. E já faz 4 anos, né, meu Deus? Um tempinho, né? Como o tempo passa. E hoje é quinta-feira. Hoje são 18 de setembro de 2025. E agora são exatamente 20 horas e 3 minutos. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, como nos disse o nosso irmão Renato, através da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E hoje nós continuaremos estudando o Livro dos Médiuns, segunda parte, o capítulo 25 das Evocações, parte 4. Mas aí eu quero mandar um abraço todo especial. Ele aniversariou ontem, né? Esse foi o nosso irmão Delcio. Parabéns, né? Ainda está saboreando o RO. Está saboreando o RO do bolo. Paz com Jesus e na pessoa do nosso irmão Delcio. Cumprimentamos toda a família da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Paz com Jesus. Passa a palavra para o nosso irmão Renato Martins, que vai fazer a parte introdutória do nosso trabalho de hoje, que é a leitura preparatória. É com você, Renato. Paz e luz com Jesus. Paz. A internet de Renato está traindo ele. Ele deu uma travada ali, mas ele está preparando ali. Ele vai sair daqui a instantinho. Ele e Rejane estão travados ali, congelou a tela. Eles vão fazer. Renato vai fazer a leitura preparatória, eu farei a prece inicial e Rejane vai fazer a leitura. Que se agora na Terra, as mais constrangedoras crises de espírito dependem da solução de um problema único para serem convenientemente decifrados: o problema do reajuste. Não há um mestre ausente da escola do mundo, mas sim aprendiz que foge indefinidamente à lição. O Senhor não menospreza os tutelados que lhe aguarda a proteção, mas como entender ao impositivo da
Como se vê, Renato está fazendo a leitura preparatória e nós estamos aqui congelados, ou seja, ele congela, mas ele está fazendo a leitura de lá. Não está saindo do ar, mas ele está fazendo a leitura. Ele vai concluir, vai fazer uma avaliação do que leu, porque nós não estamos acompanhando, e esperar que ele retorne novamente. É coisa da internet. Infelizmente, nossas internets... Eu tenho internet, cara, eu pago 800 megas, tem horas que eu vou baixar um vídeo e não consigo. É um absurdo. Eu vou baixar um vídeo na internet de 800 megas e não consigo. Mas vamos ver se Renato volta, em nome de Jesus. O programa ao vivo é isso. Essa é a diferença de fazer programa ao vivo. Nós estamos ao vivo e agora são exatamente 18 horas e 6 minutos. Estamos na abertura do programa Estudando a Codificação Espírita através da web rádio Cristo Consolador de São Paulo. E aí, Renato está fazendo a leitura preparatória, que é uma das obras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nós aguardamos que ele retorne para prosseguir. Renato, eu aconselho a você sair e retornar. Muito bem. Eu acho que seria melhor você sair e retornar, porque agora eu fiquei sozinho, saíram da tela Rejane Nobre e Renato. Rejane está retornando. Rejane, você saiu, Renato Arcel também. Programa ao vivo. Programa ao vivo, eu estou dizendo, programa ao vivo tem essas coisas, mas esse é que faz a diferença, é a autenticidade, né? Enquanto o Renato está retornando para prosseguir com a leitura introdutória do nosso programa, nós estamos aqui, como se diz, encher linguiça, enquanto ele está chegando lá, retornando. Ele saiu da tela, porque continuou, está retornando. Pois não, Regiane? É de volta. Pronto, já está chegando aqui. Renato Martins. Renato, essa internet está nos matando, né? Ou você faz uma síntese do que você leu, ou lê, né? Não sei. Não, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, se conseguir ler, ou não deu para chegar ao ponto todos, é o seguinte, ele disse que o Espírito, nós somos o centro do mundo, nós somos aquela... Ele diz o seguinte, o homem é o centro, o mundo é a periferia. Então é o seguinte, todos nós que vivemos aqui na face da Terra, dentro de todas as condições administrativas do próprio mundo, tanto na sociologia, na questões políticas, administrativas, que nós convivemos no nosso dia a dia, no nosso mundo, na realidade, a responsabilidade que nós temos, os nossos problemas, somos nós mesmos que construímos. E sabendo que existe alguém que veio e nos trouxe a lição memorável do ensinamento de Deus, nosso Pai, que foi Jesus de Nazaré. E ele veio nos ensinar como nós devemos modificar ou tentar modificar nossos pensamentos para que nós possamos tirar dentro de nós os problemas que nós enfrentamos, nossas provações que enfrentamos no nosso dia a dia. É tudo isso porque nós estamos aqui para progredir, para nós chegarmos a um ponto de termos o ensinamento dele dentro de nós, nosso íntimo, para poder transmitir àqueles que nos chegam e nos mostra a sua presença. É por aí, Amadeus. Então, é muito problema, é muito bom nós enfrentarmos, olhar para nós mesmos. Nós somos problemas. Eu sou um problema. Tá certo? Verdade. É porque eu não tô pensando como deveria pensar. Aí nós vamos entender, Leon Denis, no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, quando ele narra um fato que nos parece excepcional. E a gente não dá essa atenção. E você agora lembrou um dos papéis de Jesus para com todos nós. Leon Denis diz que tudo que nos acontece, todos os fenômenos dos quais nós participamos, ou seja, as nossas ações, os nossos atos, trabalho, tudo passa pelo nosso pensamento. E como nós vivemos num mundo extremamente materializado, a gente ainda traz resquício da nossa animalidade
estamos aí de espíritos depurados, Jesus vem nos ensinar a trabalhar os nossos pensamentos para nos tornarmos criaturas melhores, tendo Ele como modelo e guia, para seguirmos pensando melhor, agindo melhor, trabalhando melhor, nos conduzindo como criaturas melhores. O texto que você acaba de nos narrar, Renato, é fantástico. Mas vamos fazer a nossa prece inicial? Bom, vamos, faça. A oração nossa, que é ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o próprio Chico Xavier nos diz da seguinte maneira: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, hoje como queiras, hoje, agora e sempre. Essa rogativa que colocamos aos pés do Mestre Jesus, implorando a sua misericórdia, que através de nossa mãe, possa ela nos envolver com seu manto de amor, nos proporcionar sabedoria e entendimento, iluminando nossas mentes, os ambientes onde nos encontramos, nossos lares, chegando a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui na Web Rádio Cruz Consolador, a partir de agora, e aqueles que vão nos acompanhar depois, que as bênçãos e o amor de nossa mãe nos alcance a todos. Que assim seja. Rejane Modesto. Rejane Nobre. Rejane Modesto era uma colega minha lá da Rádio Clube, do Diário da Rádio Clube. Ela era editora dos jornais falados, e aí, volta e meia, eu estou trocando seu Nobre por Modesto, né? São Tem grandes. problema não. Nobre é melhor do que Modesto. Você, Renato. Vamos dar continuidade e faremos a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto a esmo, estamos no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Subtópico Mercadores expulsos do templo, temos o tópico 5, que diz assim: Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Essa passagem está em Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, e em Mateus, capítulo 21, 12 e 13. É uma passagem... Renato e Rejane, veja bem, algumas coisas nos chamam a atenção. A grandeza espiritual de Jesus, quando ele diz que o templo de Jerusalém, onde se pregava, se ensinava, era a sua casa. Era a casa de oração, mas ele toma a posse para ele. E aí ele evoca os ensinamentos do Velho Testamento, onde está escrito que é casa de orações e não comércio. A Ramatiz lembra,
no livro Subindo Peregrino, que naquela época era cobiçada a oportunidade de alguém negociar no templo. Era um mercado altamente competitivo e era dificílimo alguém entrar naquele comércio, porque quem entrava ali, com certeza, enriquecia, porque a procura era grande de animais, e aí quem negociava com aquelas quinquilharias relacionadas a sacrifícios, dentro do templo de orações, com certeza era um meio de vida auspicioso. Mas aí Jesus chega com a autoridade que o Pai lhe proporcionou, diz: aqui é minha casa. Está escrito que aqui é casa de oração. E proibiu que circulassem ali dentro as pessoas que vendiam ou que compravam. É realmente um fato extraordinário, não é, Renato? Mateus, porque é o seguinte, no nosso olhar, é parecido com as palavras de Jesus. Como assim? Jesus chegar num templo e quebrar, chicotear, isso, aquilo, outro, eu acho, nós temos a certeza de que Jesus era homem daquele porte para fazer esse tipo de atitude. Mas nós colocamos aqui uma situação muito delicada. Será que nós, seres humanos, eu, Amadeu, Regiane, tantos esses que estão nos assistindo, nós seremos um templo de Deus que colocamos os nossos vícios, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade? E Jesus disse: você vai tire esse orgulho, essa vaidade dentro de você, porque esse templo quer você, quer vocês. Eu tenho de colocar, aí é um templo de Deus, eu tenho que colocar amor e caridade. Olha como é fina essa condição de nós colocarmos. Nós, para sintetizar, nós somos a igreja, o templo, com todos os nossos erros. E Jesus chega e diz: você vai ter que tirar esses erros de você e colocar o que meu Pai quer, que é o amor e a caridade. Então, nós podemos também analisar nesse ponto, para que nós possamos chegar e ter uma ideia melhor daquilo que era Jesus. Porque eu não acredito que Jesus, com seu porte de amor, com tanta esperança, tanta tolerância que ele tinha, mais tolerante, paciência, capacidade de pensar, ele não chegava e tirava a força, qualquer coisa. Nem nosso orgulho ele tira a força, nem a nossa vaidade ele tira a força, nem nosso egoísmo ele tira a força. Ele faz que nós procurar ter entendimento de retirar dentro de nós esse comércio, podemos dizer, como ele falou na palavra, esse comércio, esse ato, esse serviço que nós estamos praticando. Esse é o pensamento que nós devemos também refletir. Tá certo, senhor Madeus? Concordo plenamente com você, Renato. A nossa avaliação em cima de um fato narrado no Evangelho. Mas aí a gente vai ter que refletir, que diz o próprio Kardec narra, que muitas coisas que foram atribuídas a Jesus, ele não disse. Por exemplo, aquela passagem lá, quem é meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos, e ele preferia os irmãos em detrimento da mãe e dos irmãos, nega completamente todo o ensinamento da sua doutrina. Mas dizem que foram palavras que colocaram na boca dele os teólogos para dar um seguimento aos ensinamentos que ele nos trazia. Concordo plenamente com você. Jesus, que era só mansuetude e amor, sair derrubando as barracas, soltando os pombos, liberando os animais, etc., é uma atitude de um guerreiro violento, né? Um gênio escravo da vida. Não condiz com a natureza de Jesus. Concordo plenamente em gênero, número e grau. Ok? Vamos com Jesus? Vamos sim, vamos já. Pronto, voltou.
Vamos, Rejane, passar para o nosso estudo, né, Rejane? Vamos sim. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro dos Médiuns. Vamos retomar a questão 273. As duas primeiras partes já foram lidas e tinham muito comentadas, mas eu vou retomar e já passar para a próxima, tá bom? Ok. Os médios são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médios. Primeiramente, que não acedam a esse desejo senão com muita reserva. Se se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não a intenção séria da parte do evocador. Isso já foi lido? Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa, ou que saia do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, querendo-se respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm, por objetivo, pô-los à prova. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir, franca e abertamente, o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunloquios. Se receia explicar-se melhor, será que se abstenha. Eu acho que dá para a gente comentar um pouquinho, recapitular o que nós vimos anteriormente, né, Renato? E aí passar para o tópico seguinte. Lembro-me de uma passagem de Deuteronômio, onde Moisés proibiu as evocações dos espíritos. Mas aí a gente precisa explicar o porquê Moisés proibiu a evocação dos espíritos. Evocar, não foi se comunicar com os espíritos. E aí muitos segmentos religiosos por aí, diz que Moisés proibiu. Não, ele proibiu evocações. Por quê? Porque generalizou-se um comércio naquela época de Moisés, as pessoas irem aos túmulos dos entes queridos encarnados e fazer consultas sobre as mais variadas coisas, negócio, casamentos, bens materiais, etc. E aquilo generalizou-se, gerando um discreto, inclusive uma coisa abusiva. E aí, nos dias atuais, nós temos a compreensão que procurar um médium para se comunicar com esse ou aquele espírito é uma coisa, de certa forma, temerária, porque o médium não tem o poder de trazer aquele espírito tal como o interessado deseja. O médium é apenas um instrumento. Agora, é claro que você, precisando de uma necessidade, de uma orientação, você pode fazer um pedido, uma evocação a um espírito. Agora, lembrando, se não for um espírito, uma criatura espiritualizada, se teve uma vivência cristã espiritualizante, ele não vai ter condições, ao desencarnar, ele não vai ter condições ou não se interessa pelas coisas de ordem material, como está chamando a atenção aqui. Todo cuidado é pouco para não entrar na puerilidade e ficar evocando os espíritos para saber sobre casamento, sobre negócio, sobre viagem e essas coisas de ordem material. Quando o espírito deixa o corpo físico, ele rompe com esses desejos. Agora, nós sabemos também, e aí, fechando o círculo, né, nós sabemos também o próprio ensinamento de Jesus. A criatura está onde está o tesouro do seu coração.
onde está o nosso pensamento, que é o tesouro do coração que Jesus se refere. Ora, há pessoas que desencarnam e já estão no mundo espiritual bem antes de desencarnar. Há pessoas que desencarnam e ficam apegadas ao negócio, comércio, a família e etc. Já tivemos a oportunidade de vivenciar essa experiência, onde o sofrimento é atroz. O espírito, muitas vezes, querendo se desvencilhar dos chamamentos, dos pedidos, e não pode, assim como os questionamentos sobre a riqueza, a herança, negócio de ordem particular, que eles não têm mais a ligação com aquilo, estão preocupados em outras coisas. É um problema, de certa forma, complexo, independentemente da importância que ele tem. Por quê? Porque cada cabeça é um universo, como disse Regiane, cada cabeça é um universo, e aí cada médium ou cada espírito tem uma aptidão, tem uma compreensão, porque o médium, por ser médium, ele não pode ter a certeza de evocar esse ou aquele espírito para trazer essa ou aquela informação. É por aí, né, Renato? Matheus, nós já comentamos um pouco sobre esse tema no nosso programa passado, porque é muito interessante, porque nós temos de trabalhar em dois tópicos. O médio e o outro é a condição do médio e a condição espiritual. Nós conversamos aqui a semana passada que, por exemplo, o Chico Xavier, que ele trouxe as cartas das mães, né? As mães de Chico, ele trouxe aí uma evocação particular de uma criança, de um ser que passou pela vida e deixou ela em sofrimento. Isso daí é uma ação particular, mas é uma ação que vem trazer benefício e não as coisas materiais. Ele vem trazer uma palavra de conforto e dizer que continua vivo, continua no mundo espiritual, se contando com seus familiares. A parte coletiva, nós falamos sobre os espíritos como André Luiz, como Emmanuel, como tantos outros espíritos que trouxeram para todos nós como suplemento da doutrina dos espíritos, como as mensagens de Emmanuel, que é coletividade. Aí chega o ponto de dizer, são esses a parte de um espírito, de um médio evoluído, um espírito que tem uma sensibilidade muito grande e vem com a missão. Ele poderá vir com a missão, porque nós sabemos que o médio vem em provação e vem em expiação também. Isso é normal. E ele vem uma missão. O Chico veio com uma missão e trouxe tudo isso para a humanidade. Mas também sabemos que existem médios que não teve as condições de fazer um trabalho digno e trazer isso que Chico fez, então existe também dentro da sua condição vibratória, que nós devemos entendermos também a situação dele, trazer algumas mensagens que são particulares e às vezes coletivas, mas não traz benefício para o progresso da humanidade. E tem os espíritos que estão no outro lado da vida, que continuam dentro dos próprios sofrimentos, sempre da dor, eles continuam sendo espíritos e às vezes não tem um bom procedimento e aproxima-se de um médium que também não tem esse bom procedimento e daí começa a trabalhar e fazer certas coisas que não devem ser transmitidas. Então, são processos que nós encontramos aqui nessas considerações gerais do capítulo 25 e 73. Então, tudo isso faz que nós, quando a própria espiritualidade diz que nós devemos amarmos e instruir-os. Instruir para quê? Amar para quê? Então, é o seguinte, muitos dizem, eu tenho que me instruir para aprender a doutrina dos espíritos. Nós, no nosso pensamento, primeiro nós devemos amar muito. A instrução vem. Quando você ama, quando nós amamos, se torna mais fácil nós aprendermos aquilo que a doutrina nos ensina e nos mostra. Porque quando nós estamos amando, nós temos um padrão vibratório maior, temos a influência do mundo espiritual evangelizado, se aproxima da gente,
e nos dá uma certa condição de nós termos o entendimento e passarmos uma mensagem com muito mais amor e dedicação. Então, com isso, nós temos a certa condição. Nós não estamos dizendo aqui que nós não devemos instruir. Não. A instrução é necessária para todos nós, mas o amor é mais importante. Então, é isso que nós entendemos nesse capítulo, nessa pergunta 273. Maravilha, Regina. Ainda não acabou, não. Então, vamos lá. Acabou? Vamos dar continuidade. No próximo parágrafo. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. Olha verdade. Nato, mais alguns cuidados. O texto é realmente muito rico e você lembrou uma coisa extraordinária. Chico Xavier nos trouxe uma assertiva concisa, objetiva, que é exatamente: o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Pode o irmão evocar o espírito comparecer? Nós já vimos que pode. Agora, nessas situações, a coisa fica bem mais difícil. Fica mais difícil, por exemplo, para o médium que se propõe a ser esse divulgador da vontade dos espíritos. Veja bem, no centro espírita, certamente não se prestaria a isso. Há uma diferença grande, Renato já tratou disso. Você vai no centro espírita, você quer, por exemplo, informação sobre um parente seu, isso é natural, porque só na casa espírita você pode ter essa informação. Aí você procura o mentor espiritual da casa, e aí você pede ajuda, pede informações. Você não vai pedir evocação para que seu parente compareça. Aí, respeitosamente, aquele espírito bondoso arregimenta recursos, e aí, numa outra oportunidade, quem sabe até naquela, vai trazer o que Renato disse: olha, ele está bem, manda dizer que está com saudade, mas está trilhando, está se recuperando, já está curado, já está trabalhando, está ocupado, não pode vir. Dá uma resposta plausível que a pessoa que tem interesse em saber da notícia satisfaz. Agora, também não podemos esquecer que em outros segmentos espiritualistas, há pessoas que transformam a mediunidade em comércio. E aí se presta esse tipo de coisa. E aí, por desconhecimento, muitas pessoas generalizam aquele tipo de trabalho com trabalho espírita, que não é. Trabalho espírita é coisa bem mais séria. A gente tem muito cuidado, já se falou sobre as evocações, quando, como e onde a gente deve fazer evocações, se fizer, mas não nesse caso aqui para trazer informações de ordem pessoal e material. Não é, Renato? Amadeus, tudo isso nós temos de colocarmos a situação de cada médio, de cada médio aqui na face da Terra. Essa assertiva de Chico, que o telefone só vem de lá para cá, a ligação só de lá para cá, Amadeus, eu fico assim a pensar, porque tudo que é dito nós temos de refletir. Mas muitas vezes, que o telefone também toca daqui para lá. Como assim?
Você lembra aquele centurião romano que vivia com Judas, vivia na Judéia, naquele tempo com eles? Ele disse: meu servo está doente. Meu servo está doente. E o senhor não é digno de ir na minha casa. Aí foi explicar a Jesus porque ele era romano. Ele disse: não, o telefone pode sair daqui e ligar para lá. Ligar para o mundo espiritual ir lá e agilizar. Aí o que é que disse? Eu sou o comandante e digo ao meu soldado: vai, ele vem, ele vem. Venha, ele vem. Aí Jesus disse: você tem muita fé. A maior fé, a fé para um gentil, a fé é muito grande. Então, vá para sua casa, que o telefone já bateu lá, já ajeitaram ele lá, o meu servo, e seu servo está totalmente curado. Então, o telefone foi no caso, é uma síntese, é uma coisa que nós estamos colocando em parte. Aí Jesus disse: ei, gente, vai lá, os amigos espirituais, vai lá e cure o rapaz. Quer dizer, partiu. Agora sim, nós que estamos aqui, poderemos chegar e dizer mesmo assim, se nós tivermos uma fé, se tivermos um amor, se tivermos aquele algo divino, e dissermos: Deus nos auxilia em tal canto, chega até ele, e ele, de acordo com a nossa capacidade mental de amor, de caridade, de fé, ele chega e manda os mensageiros divinos e até aonde nós pedimos. Um pedido de Bezerra de Menezes. Contava aqui. Não é? E ainda hoje. Então, são coisas que nós encontramos. Mas também existe o processo, como você falou. Tem tantas coisas que nós podemos aprender com nós refletindo sobre a doutrina dos Espíritos, que, olha, Amadeus, uma evocação. Às vezes tem um espírito que está ao seu lado, ele não é um espírito bom. Ele pode fazer o bem. Mas ele pode chegar e dizer: é assim, 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 e chegar até nós e dizer que devemos fazer isso, isso e isso. Quando ele chega um certo tempo, diz: não, quem manda sou eu. Aí pega uma fascinação. Então ficamos naquela situação, a fascinação. E aí, o que acontece? Foi a evocação, e a gente fica examinando e temos de analisar tudo que acontece com nós, não é com os médios, não, com nós mesmos, para nós viver uma vida melhor. Então, é muito interessante nós refletirmos sobre tudo aquilo que Kardec nos trouxe, Jesus trouxe, Kardec nos traz, refletir, olhar, né? Ler e, como dizem os grandes amigos, que muita gente, às vezes nós não fazemos isso. Muita gente que lê, nós devemos estudar. Às vezes uma vírgula, você sabe que modifica muitas coisas, né? E assim vai, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. É verdade, Renato. Você lembrou uma coisa bem interessante. O assertiva de Chico, aí vamos fazer defensor da assertiva dele, ele se referiu à questão das manifestações do plano espiritual. Os espíritos se manifestam voluntariamente, espontaneamente, sem precisar a gente evocar. É claro que quando você evoca, você está telefonando para lá, para o espírito. Se ele atende ou não atende, é outra brincadeira. Se ele atende ou não atende, é porque a linha está ocupada, porque deu na ligação. Mas você pode ligar para lá, você pode. O que ele está chamando a atenção, Chico chamou, é para que você tenha a compreensão que não é na hora que você quer falar com o espírito que você fala. É verdade. Não, eu entendo isso aí. Quando você fala da comunicação do centurião com Jesus, da conversa, e Jesus mandar a cura lá para a casa do homem, Jesus, era outro departamento. Brincadeira. Aí vamos com Jesus, Jorge. Vamos com Jesus. Vamos dar continuidade. 274.
iniciando o subtópico Espíritos que se podem evocar. São só 2 partes. Vou dar fazer a leitura toda. Dá para fazer as 2. Ok. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos como os que nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade ou da permissão, que lhes pode ser recusada por uma potência superior, é possível se achem impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado a conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro, em pouco diremos, os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Uma questão introdutória. Aí nós temos um trabalho excepcional. Todos os espíritos, qualquer um pode ser evocado, ou seja, pode ser chamado. Aí ele está dizendo aqui que sim, qualquer um. Agora, o problema não é evocar. Você pode ligar, você está com o seu celular na mão, Renato, você pode ligar para quem você... Liga agora para Trump, liga para Putin, liga para quem você quiser. Agora, em ele atender outro departamento. É porque ele está chamando a atenção aqui. A gente chama... Bom, primeiro, no nosso caso particular, a gente tem a prudência de nos dirigirmos a quem a gente acha que pode nos atender. Por exemplo, nós sabemos que Bezerra de Menezes é um benfeitor espiritual a escala grande, né? Mas pela nossa relação de trabalho, você, Regiane nasceu e se criou lá na casa de Bezerra de Menezes. A gente se sente com autonomia de implorar as suas bênçãos, a sua proteção. A gente pede a ele, porque é como se a gente fosse mais próximo dele. Claro que não é isso, é apenas interpretação para chegar à minha linha de raciocínio. Então, mas imagine, por exemplo, se eu vou evocar, por exemplo, um Ismael. Ora, ele pode ser evocado? Pode. Agora, em ele comparecer é outra coisa. Por quê? Aí ele vai dar uma série de exemplos na sequência que são impedimentos desses médios comparecerem. E aí nós vamos entender a seriedade disso. Por exemplo, imagina a gente numa situação convencional. Eu preciso resolver, eu marquei uma audiência com um deputado lá na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, e eu vou falar com o deputado lá no gabinete dele. Aí como é que eu vou me vestir para falar com esse deputado? Eu vou de bermudão, de camisa regata, desajeitado, de sandalhão, etc. Não vou. Eu boto uma roupa, no mínimo, um passeio fino, com elegância, com decência, calça social, camisa social, um sapato limpo, porque eu vou me apresentar a uma autoridade, eu tenho que impor respeito àquela autoridade, me fazer apresentar com certa lisura, pessoa e educada. A mesma coisa é a gente tratar com benfeitor espiritual. Querer que um benfeitor espiritual tipo Ismael venha numa reunião da gente para conversar com a gente sobre a abobrinha que a gente quer saber da resposta. Não pode. Isso me faz lembrar uma narrativa muito justa. O ministro Clarence, na época de Peixotinho já morando no Rio de Janeiro, ele transformou a casa num hospital. Chegava gente de toda parte do Brasil, ia consultá-lo e já ficava morando lá até ficar curado. Ele trabalhava com materialização, né? Aí, certa noite, o ministro Clarencio foi para uma atividade na cidade do Rio de Janeiro, terminou lá no centro espírita, mas o centro não oferecia condições dele ficar lá. Aí o que ele fez? Foi para a casa de Peixotinho.
Aí chegou lá, se materializou, trabalhou, deu conselho, instruiu e dormiu lá na casa de Peixotinho. Isso quer dizer o quê? Os espíritos superiores precisam de um ambiente compatível com a natureza deles. Eles podem ir em qualquer canto, é claro que a gente sabe disso. Agora, a qualquer custo, a gente pedir a presença do benfeitor desse é no mínimo de respeito, não é, Renato? Meu Deus, porque é o seguinte, nós somos frágeis demais e temos sempre que se apegar a esses nomes, a esses espíritos maravilhosos que são, como o Dr. Bezerra e tantos outros, tá certo? Como Joana de Anjos e tantos outros. E muitas vezes a própria espiritualidade diz: por que você não pede a seu anjo guardião, a seu protetor, que é um espírito mais evoluído? Eu peço ao meu anjo, meu protetor, para que intervenha através a Bezerra de Menezes, que possa nos auxiliar. Ou mesmo o amigo espiritual, o nosso protetor, pode também até resolver aquela questão, aquela dúvida que nós temos no nosso dia a dia. Mas nós somos frágeis e sempre queremos ir direto. Queremos diretamente. Aí vai a doutora Bezerra. Só que esses espíritos maravilhosos, como o doutor Ismael e tantos outros, existe a ambiguidade deles. Eles estão em qualquer canto, questões de pensamento. Ele pode chegar aqui e se aproximar da gente e ficar ao nosso lado. Saber a situação como nós estamos e daí, se for algo que nós merecemos ou temos as condições que não são coisas inúteis, ele fica, ele vem e nos ajuda. Mas quando ele vê que não é a coisa, eles sabem a condição de cada um. Então nós vivemos num mundo espiritual, só que uma base mais, vamos dizer assim, mais grosseira. Nós temos nosso corpo material para que nós possamos com ele fazer um trabalho e ter essa meditação divina e nós aqui procurarmos, dentro das nossas provações, nossos adiantamentos, né? Cada um de nós. Então, tudo isso acontece. Então, é muito importante nós termos, certo? No caso das evocações. Se a gente for pegar na questão 100, de 101 até o 114, do Livro dos Espíritos, meu filho, nós temos aqui, se for analisar um por um, a gente vai passar aqui até algumas horas a mais, né? Porque existem esses tipos de evocação. Então, é muito importante para todos nós refletirmos e sempre levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. A Deus, nosso Pai, porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os momentos. Ele sabe, Ele entende, Ele compreende. E nós temos que procurar, eles estão sempre nos dando auxílio. E nossos pensamentos e nossas condições vibratórias, para que nós possamos alcançar esses espíritos, nós temos que ter nossas modificações. Nós compreendemos, entendemos que nós devemos nos melhorar para conseguir esse melhor. Essa luz que sempre brilha entre nós tem um maior foco, né? Quanto mais nós procuramos melhorar nossa condição vibratória, o foco de luz é maior, está sempre presente. E acho que é para isso, sabe, meu Deus, que nós temos de caminhar sempre buscar a força do bem e do amor e da caridade. É o ensinamento de Jesus, é amar. O ensinamento dele é amar. Mas aí você me fez lembrar, durante sua narrativa tão justa, tão objetiva, me fez lembrar. Eu tentei lembrar o nome da obra, não lembro se foi Obreiros da Vida Eterna. Foi um daqueles livros de André Luiz. Ele narra um fato bem curioso. Ele está no centro espírita com o benfeitor, Rubio, se eu não estou enganado, e aí, de repente, tem um benfeitor espiritual que precisa trazer uma mensagem para o grupo, mas o grupo não oferece condições dele se manifestar através dos médios presentes. Aí o que é que ele faz?
ele se comunica com o guia espiritual do médium, e o guia do médium dá através daquele médium que dá passividade, aí transmite a mensagem, faz o intercâmbio. O benfeitor, o guia do médium, e o médium exterioriza a vontade dele. A mensagem chega, mas chega indireto, porque o centro, as energias do ambiente e as condições dos médios não ofereciam recursos para a manifestação daquele benfeitor. Ora, isso é fato, está naquilo que você falou, Renato. O médium, nós, no caso, trabalhadores de Jesus, principalmente quem tem mediunidade ostensiva, o cuidado é dobrado, porque tem que cuidar dos seus recursos, tem que adquirir meios de se tornar mais maleável, uma ferramenta usável por esses benfeitores, como pelos necessitados. Porque eu já vi médiuns em reunião que escolhem os espíritos que se manifestam. Não quer receber sofredor, não quer receber doentes, não quer receber aqueles irmãos que chegam desaborados, querendo perturbar, porque está numa sintonia diferenciada, não dão passividade àqueles irmãos. Ora, pelo que nos consta, a mediunidade é um atributo divino que Deus dá a seu Filho, para que ele possa intermediar a assistência a esses irmãos, independentemente das condições. Mas cada cabeça é o mundo. Mais uma vez, retoma lá a assertiva da nossa irmã. É por aí, né, Renato? Nós estamos aí. É verdade. Mas Pois não? Dá mais uma. Dá para fazer mais uma, né, Matheus? Dá para fazer mais um? Ainda tem 8 Tá. minutos. Dá para fazer uma parte, porque a próxima é longa. Tá bom. É longa? Então vamos começar. Então, ele nos diz assim, essa é a primeira parágrafo da 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhe são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações e as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se, para ceder aos nossos desejos. Nesse caso, sua visita apenas fica adiada. Veio mais? Eu acho que dá para começar a trabalhar nessa, não é, Renato? Então vamos lá. Veja bem, o que ele está nos chamando a atenção é que a vida no plano espiritual não é uma vida de ociosidade, como algum segmento diz, que a gente morre e o espírito vai para o paraíso e fica lá contemplando a face de Deus. Isso é uma teoria, né? Uma teoria teológica. Na verdade, ele está dizendo aqui, se o espírito está em ocupação ou em missão, se ele pode ou não pode. Porque, vamos imaginar, o espírito está numa missão, cuidando de uma coisa importante, assistindo situações difíceis, ele pode até receber a chamada, mas ele não vai poder deixar aquele trabalho que ele está fazendo para ir atender, muitas vezes, uma chamada que não é tão importante como o que ele está fazendo. Aí ele faz a escolha, ou os benfeitores que conduzem a obra, orientam aquele trabalho, vão avisar da impossibilidade dele aparecer em função de ocupações. Aí, nesse caso, pode ficar adiada a comunicação do espírito para outro momento. Mas a decisão também é dele. Se ele não quiser, não acontece. Mas se ele quiser, só está impossibilitado, há dias. Não é isso mesmo, Renato? Apenas o seguinte, Amadeus, nós temos que analisar aí outros pontos que nós poderemos encontrar lá na frente, porque essa tem 5 telas. Mas vamos lá dizer o seguinte. Nós às vezes, tentamos fazer uma evocação de um espírito, e para evocar, nós temos que pedir, quando nós estamos invocando, nesse caso, nós estamos pedindo aos nossos amigos espirituais responsáveis pela reunião, se não uma reunião mediúnica, certo? Para que ele possa, se tem condições de trazer tal espírito.
Então, é como você disse, às vezes, quando o espírito é evoluído e está na espiritualidade, ele pode adaptar uma missão. Nos livros de André Luiz, sempre tem alguns livros que os mentores espirituais que fazem o trabalho com o André nos estudos, diz que é substituído por um espírito na mesma envergadura, e aquele espírito porque está em missão, vai fazer missão em outros planos, e deixa outro espírito para fazer o tratamento ou o ensinamento daquele estudo. Isso aí é para o espírito já evoluído. Tem outros espíritos que muitas vezes nós temos uma afinidade muito grande aqui na face da Terra, mas muitas vezes ele não tem assim uma influência, ele não tem assim um conhecimento espiritual, porque muita gente muitos de nós temos a maior parte uma evolução material e não espiritual. É por isso que necessitamos de ir a um templo religioso para podermos nos espiritualizarmos e melhorar a nossa condição vibratória. Então, quer dizer, tem alguns espíritos que na espiritualidade que a gente, às vezes, não tem essa condição de vir até nós porque ele não tem conhecimento de causa. Por exemplo, como é que nós podemos chegar... O caso de Joana de Anjos convidou a Amélia Rodrigues para compor a equipe espiritual para trazer o Evangelho de Jesus na face da Terra. Ela era católica até então. O que ela passou, o que ela fez aqui na face da Terra, foi dentro da Igreja Católica, estudando, trabalhando, editando seus livros da obra católica. Então, ela partiu para a espiritualidade, continuou sendo católica, sendo aquela pessoa que tinha conhecimento do catolicismo. Então, estava lá, e a própria Joana de Anjos, nós temos o conhecimento que foi narrado, aí o que acontece? Joana de Anjos sentiu, esteve com ela e perguntou se ela queria participar. Perguntou se ela queria participar da evangelização espírita. Ela não era católica? Porque ela veio. Porque teve o conhecimento de causa naquele momento. Quando chegou e dentro da análise que ela fez, disse, não, vamos para transmitir o Evangelho de Jesus, nós vamos. E veio e trouxe 10, 11 livros através de Divaldo Pereira Franco. São livros maravilhosos. Nossa amiga, já estou chamando de amiga, né? Já estou na intimidade, chamando de amiga. Está bem íntimo. A nossa irmã Amélia Rodrigues, né? A professora Amélia Rodrigues, né? Foi uma grande professora. Então, e tem aqueles espíritos. Mas se a gente olhar as condições, se a gente invocar alguém, Amadeus, que nós vamos ficar na interrogação para a próxima, e se esse espírito já estiver encarnado? Quer deixar a resposta para a próxima? Deixa a resposta para a próxima. Nós estamos a 1 minuto, né? Estamos a 1 minuto. Aí, muito obrigado, Renato, muito obrigado, Rejane, muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, no programa Estudando a Codificação. Devolvo a palavra a Renato e a Rejane com gratidão por fazer parte desse trabalho. Muito obrigado, meus irmãos, com vocês. Só tenho de agradecer, se Deus quiser, nós estaremos aqui quinta-feira próxima, neste canal, procurando dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Obrigado por todos, para todos. Rejane. Bem, só tenho a agradecer pela oportunidade de estudo. Peço, se quiser deixar sua mensagem, pode deixar, a gente dá uma olhadinha depois. Vamos agradecer dizendo o seguinte: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, Brasil. Pois não, Renato? Antes de Amadeus dizer boa noite para a gente, boa noite, Brasil, essa prece está no livro Mensageiros
dos mensageiros de André Luiz. Alguém lá fez essa prece. Muita paz para todos nós. Agora, boa noite, Brasil! Até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.